Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, na aula de hoje vamos falar da área do círculo e de suas partes. Mas primeiro vamos começar aqui com a área, relembrar, né? Que eu já falei isso aqui em aulas anteriores. Área de um polígono regular. Que é dada pela fórmula P vezes A. O A é o apótema. E o que é o apótema? Vai do centro de um polígono até o ponto médio do lado oposto, tá? E o P aqui é semiperímetro, metade do perímetro. Então, no caso aqui eu teria que somar esses 5 lados aqui e dividir por 2, ok? Essa é a área de um polígono regular. Agora vamos para o círculo, área do círculo. Pessoal, por que eu estou falando aqui da área do polígono regular? Eu não vou me alongar aqui, tá? Mas como que se chegou a essa fórmula do círculo? Foi cada vez mais tendo polígonos com lados menores, ou seja, com maior quantidade de lado, até o momento que vai chegar e a gente vai ter essa fórmula. E essa fórmula vem da onde, né? Se você pensar em infinitos lados aqui bem pequenininhos, a gente vai chegar que vai ser o semiperímetro do polígono aqui. Nós vamos chegar próximo ao comprimento da circunferência. Então, se você imaginar um lado aqui bem pequenininho, um infinito aqui de lados, a gente vai ter o quê? O semiperímetro do polígono. Então, o polígono vai se confundir com o círculo. E, bom, a gente viu aqui que a área de um polígono regular seria semiperímetro vezes o apótema. Só que nesse caso aqui, o apótema vai ser o próprio raio, e o perímetro aqui, o comprimento da circunferência, o comprimento da circunferência é 2πr, tá? Metade disso, porque o semiperímetro é o quê? Metade do perímetro. Esse perímetro, o perímetro aqui da circunferência é o comprimento dela, 2πr, dividido por 2, eu vou ter πr. Bom, esse é o P. Então, vai ficar, a área vai ser o P vezes o A. Só que o A, o apótema, é igual ao raio, que vai do centro até aqui seria o ponto médio, mas aqui não vai ter o ponto médio porque o lado é bem pequenininho, tá? Então, eu vou ter o P é π vezes R, que é o apótema. Por isso vem a fórmula πr ao quadrado. Bom, eu expliquei aqui de modo bem simplificado, só para vocês entenderem de onde vem a fórmula. Vem dessa questão aqui do perímetro, semiperímetro vezes o apótema. Ok, pessoal? Bom, agora vamos para as partes do círculo. Aqui a primeira é a área do setor circular dado o comprimento do arco. Pessoal, aqui a gente precisa ter bastante clareza que é o seguinte. Eu tenho aqui um ângulo central e esse ângulo aqui desse arco é o mesmo do ângulo central. Mas diferente disso é o comprimento do arco. O que é o comprimento? Se eu pegar essa parte aqui, ó, deixa eu até fazer com outra cor. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, um barbante daqui aqui, esticar, ele vai ter esse tamanho aqui, L, tá? Deixa eu até voltar aqui e fazer uma reta. Então, se eu pegar aqui, vamos dar nome aqui, né? Vamos chamar aqui ponto A, ponto B. Esse ponto A, esse ponto B esticado aqui, então, aqui é o A, aqui é o B. Eu vou chamar esse tamanho de L, tá? Então, isso é o comprimento do arco, tá? Eu vou pegar aqui esse barbante de A até B, esticar, eu vou ter então esse segmento aqui chamado, que a gente aqui está chamando de L, tá? Comprimento do arco, a gente está chamando de L. Então, o L é o comprimento do arco, o R é o raio do círculo,
E esse A aqui, no caso, é a área desse setor circular, essa área aqui rachurada, pintada, como vocês queiram, tá? Como que a gente chega nessa fórmula? Por regra de 3. Porque vamos pensar o seguinte, o comprimento da circunferência, então vamos lá, comprimento, área. O comprimento da circunferência é 2πr. A área da circunferência é πr ao quadrado. O comprimento aqui a gente vai chamar de L e a área aqui nós vamos chamar de A. Ok? Bom, multiplicando, eu quero saber A, então vamos isolar A, certo? Esse aqui vai ficar lado vezes πr ao quadrado. Esse r ao quadrado, a gente pode até reescrever ele como r vezes r. Então, aqui vai ser π e aqui r vezes r. Dividido por quem? Esse 2πr, ele vai multiplicar ao lado, né? Vai multiplicar a área, aliás. Então, ele vai descer dividindo. Bom, eu vou aqui cortar um π com π. Vou cortar um r com r. Vai sobrar o que lá em cima? Então, no numerador vai sobrar L, lado, vezes raio. E embaixo vai sobrar 2. Está aí a fórmula. Lado vezes raio dividido por 2. Então, pessoal, se vocês esquecerem dessa fórmula aqui, faz por regra de 3. Lembrando que o comprimento é 2πr, a área é πr ao quadrado do círculo. E o comprimento do arco está para a área do arco. E aí multiplica com o exato, simplifica, chega nessa forma. Ok, pessoal? Agora, a área do setor circular, só que agora ele deu o ângulo, esse ângulo central. Lembrando que o ângulo central aqui é igual, vou até fazer de outra cor, o ângulo central é igual ao ângulo do arco, igual a alfa, diferente do comprimento. O comprimento é esticar. Aqui nós estamos falando de medida de ângulo. A medida do ângulo é a mesma, porque a medida do ângulo ela não se altera aqui. Se a gente prolongar essas semi-retas aqui, se a gente prolongar, o tamanho desse arco, o tamanho desse ângulo continua sendo alfa, tá? O ângulo, a medida é a mesma, tá? Bom, mas não é isso que a gente quer aqui, tá? Opa! O que a gente quer aqui é calcular essa área. De novo, tem essa fórmula aqui, que o A é a área do setor circular, o alfa aqui é o ângulo, esse ângulo central. Na verdade, aqui está ângulo do setor, mas aqui a gente pode escrever como ângulo central. Tá? Ângulo central, o π e o raio do círculo. Mas também a gente chega nessa fórmula por regra de 3. Como? Então, vamos lá. Área e ângulo. Bom, a área do círculo é o quê? É πr ao quadrado. A área, e isso está por quê? Para 360, que é o tamanho do ângulo do círculo. Bom, a área aqui é o que eu quero calcular para o alfa aqui, que é esse ângulo central. Então, a área vai ficar alfa vezes π vezes raio ao quadrado, isso tudo dividido por 360, que é a fórmula que a gente tem aqui. Ó. Aqui só está invertido, tá? Mas é a mesma coisa. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou ter aqui, ó, o alfa está aqui multiplicando, o π está aqui multiplicando e o raio ao quadrado está aqui. Então, essa é a fórmula. Tá? Então, se vocês esquecerem da fórmula, podem fazer por regra de 3. Ok? Agora, a área do segmento circular. Tá? O que é o segmento? Primeiro, vamos definir. O segmento é isso aqui. Ó. Eu vou ter o raio. E na ponta do raio eu vou traçar uma corda. Essa corda aqui, ó. Vamos traçar essa corda. Quando eu traço a corda, o que é a corda? É um segmento de reta que vai de um lado, pega em 2 pontos em uma circunferência. Tá? Então, nas extremidades do raio, eu traço uma corda. Essa parte entre a corda e o arco aqui, eu tenho o segmento circular. E como que eu calculo essa área? Eu vou pegar a área do setor circular, tá? Que é a área toda. Então, vamos pintar aqui de vermelho. A área toda aqui. Opa, deixa eu...
até fazer aqui na pintura livre. Então, eu vou pegar essa área toda aqui em vermelho. A área toda aqui. Menos, vou tirar menos a área do triângulo, que é esse triângulo aqui, certo? Eu vou ter a área do setor circular. Como que eu acho a área desse triângulo? Eu vou ter um ângulo aqui, correto? Vou precisar desse ângulo. Então, eu vou usar a área aqui do triângulo. A área do setor a gente já viu, que é o quê? É alfa, ângulo central, vezes π, vezes raio ao quadrado, dividido por 360, menos a área do triângulo. A área do triângulo aqui vai ser raio ao quadrado, vezes seno de alfa, isso dividido por 2. Essa é a fórmula completa, tá? A fórmula do setor a gente viu aqui nessa aula, dado o ângulo central. Viu nessa aula, não, nessa apresentação, que é raio ao quadrado vezes alfa vezes π dividido por 360. Tá aqui. Em aulas anteriores, a gente viu que quando eu tenho dois lados e um ângulo entre esses dois lados, eu posso usar essa fórmula de seno. Lado vezes seno de alfa dividido por 2. O lado aqui é o próprio raio. Raio vezes raio, raio ao quadrado. Tá? Então, eu vou usar essa fórmula aqui para encontrar a área do segmento circular. E agora a área da coroa circular. Primeiro vamos definir o que é uma coroa circular. A coroa circular é o seguinte. Eu vou ter duas circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, só que é raio diferente. Então eu vou ter o raio da circunferência maior, que eu vou chamar de raio maiúsculo, e vou ter o raio da circunferência menor, que eu vou chamar de R minúsculo. Bom, quando eu tenho aqui essas duas circunferências, entre uma circunferência e outra, eu vou chamar isso aqui de coroa circular. É a região delimitada por essas duas circunferências concêntricas. Eu chamo isso de coroa circular. E como que eu calculo essa área? Pense o seguinte, a área vai ser a área da circunferência maior, então a área da coroa vai ser o quê? A área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então, aqui maior e aqui menor. Tá? Bom, a área da circunferência maior vai ser o quê? R maiúsculo ao quadrado vezes π, menos a área da circunferência menor, que é R minúsculo vezes π. Só que eu posso colocar esse π em evidência. Então, π com π corta, vai sobrar R maiúsculo ao quadrado. π com π corta, vai sobrar R minúsculo ao quadrado. Daí a fórmula, tá? Vai ser π raio da maior ao quadrado menos o raio da menor ao quadrado. Se você esquecer, pode fazer isso aqui. Ó. É raio do círculo maior menos o raio do círculo menor. Eu vou ter a área da coroa circular. Ok, pessoal? Então, pessoal, na aula de hoje era isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Passar as fórmulas aqui. Pessoal, eu não entrei muito em detalhes para não alongar a aula, tá? Claro, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aí deixa nos comentários. Alguma crítica, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Pessoal, na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios. Então, para a aula não ficar longa, eu dividi. E na próxima eu vou resolver alguns exercícios para fixar essas fórmulas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.